Queridos, aqui uma passagem no livro de Atos, capítulo 26, versículo 19, aonde Paulo, ele se apresenta no tribunal do rei Agripa, e nesse momento Paulo, ele faz a sua autodefesa. Paulo estava sendo julgado nesse momento por pregar a palavra de Deus. A cidade estava em alvoroço com o ministério do apóstolo Paulo, pessoas sendo alcançadas, libertas, pessoas sendo curadas, e Paulo foi perseguido, humilhado por fazer a obra de Deus, por pregar as boas novas, em cumprimento do seu ministério. Ele foi perseguido ao ponto de levar diante do tribunal ao rei Agripa, e nesse momento, quando ele começa a fazer a sua autodefesa, o seu discurso, ele fala algo ao rei, que nessa expressão nos traz uma meditação nessa noite, que isso serve de ensinamento para a nossa geração como igreja. Ele fala algo tremendo, ele diz assim: eu não fui desobediente à visão celestial que recebi. Queridos, todos nós vamos prestar conta da nossa vida a Deus naquele grande dia. A palavra do Senhor fala que nós vamos estar diante do Senhor, e existe um tribunal, onde todo homem irá passar por esse tribunal. Nós vamos prestar contas daquilo que nós fizemos a nossa vida, com a nossa vida, em prol ao reino de Deus, em prol ao nosso testemunho de vida, e diante, não do rei Agripa humano, mas nós vamos declarar o que nós fizemos com uma visão que nós recebemos da parte do Senhor. Quando eu falo de visão, eu falo de chamado. Visão significa propósito, visão significa direção, missão. Deus, ele tem uma visão para a sua igreja. Da mesma forma como todos os segmentos e áreas da nossa vida, nós precisamos de visão para crescer, visão para conquistar. Quando não há visão, há uma estagnação em nossa vida, não há mudança, não há crescimento, não há propósito, não há alvos conquistados. Então, para todos os segmentos da vida há uma visão. Seja você como profissional, seja nossa economia, seja nossa política, seja na educação e até mesmo na igreja. Deus, ele tem uma visão para a sua igreja. Deus, ele tem uma visão para o seu povo. Deus não somente nos salvou, nos entregou o ministério da reconciliação, não somente ele busca nos regenerar na caminhada da santificação, mas em tudo Deus, ele tem um propósito. Quando nós lemos a passagem em Provérbios que diz que em toda a criação há um propósito de Deus. Tudo aquilo que Deus faz, existe um propósito por detrás de toda a criação. E não é diferente com sua vida e minha vida. Deus, ele tem um propósito estabelecido. Deus, ele tem sonhos. Deus, ele também tem ambições em relação à nossa vida, de através de nós cumprir o propósito dele nessa sociedade, nossa família, seja na igreja local aonde Deus nos colocou. Deus, ele tem um propósito. E a grande pergunta é: estamos sendo fiéis à visão celestial? Estamos sendo fiéis ao chamado de Deus? Jesus nasceu, veio cumprir o seu propósito, deixou a salvação para o homem, uma eternidade que pela graça nós fomos alcançados mediante a fé. Mas a salvação em nossa vida, o plano de Deus, o seu propósito, não resume somente a nos salvar, mas ser um instrumento em suas mãos. Aleluia! Paulo compreendeu isso na sua jornada espiritual. Ele entendeu que Deus tinha algo a cumprir em sua vida. E queridos, Deus investe pesado em nossa vida. Quando nós olhamos ali para Mateus capítulo 25, nós encontramos a parábola ali dos 10 talentos, aonde o Senhor Jesus faz uma ilustração, uma analogia, comparando um senhor que saiu de uma cidade e chamou os seus servos e distribuiu os seus bens, dando ali credibilidade, confiança em seus servos,
E a palavra fala que ele deu 5 para um, 2 para o outro e 1 para um. Mas a Bíblia me diz que esse servo, esse senhor, ele ao entregar, ele foi para um lugar distante, depois ele retorna para a sua cidade, e ali há uma prestação de contas. Aquele que entregou os 5 talentos, ele pergunta: o que você fizeste com 5 talentos que eu lhe dei? Aquilo que o Senhor me deu, eu administrei muito bem, granjeei e multipliquei o talento que o Senhor confiou em mim. Ele: bom, fiel, servo no pouco, foste fiel no muito, te colocarei. Quando você olha para aquele que entregou 2, né? O servo, da mesma forma, ele declara que aquele 2 talentos que o Senhor lhe dera, ele multiplicou e administrou e acrescentou. E da mesma forma, o Senhor lhe dá uma palavra para aquele servo, dizendo: bom, servo fiel, no pouco foste fiel, no muito te colocarei. Mas a palavra me diz também que aquele que recebeu 1 teve medo do seu senhor e enterrou o seu talento. E quando o Senhor perguntou o que ele fez com o talento, ele fala que enterrou o talento. Tinha medo, não sabia o que fazer, e naquele momento o Senhor fala para ele: mau e negligente servo, por que tu não deste então o talento para aquele que granjeou bem, para aquele que soube multiplicar? Queridos, da mesma forma a nossa vida, naquele grande dia, haverá uma prestação de conta. Somos salvos pela graça de Deus mediante uma fé. Mas a Bíblia me diz lá em Apocalipse que tem um livro das obras. A palavra do Senhor, quando você começa a estudar a palavra, você vê que Deus fala de galardão, de recompensa. Se existe recompensa, porque Deus espera que eu e você também possamos ficar na expectativa de uma recompensa. Mas que recompensa é essa celestial? Além da minha salvação, da eternidade, de que maneira o Senhor me recompensará? Querido, quando a Bíblia fala de galardão, a recompensa que nós teremos pelo galardão, o galardão nada mais é do aquilo que você fez para Jesus e daquilo que você é em Cristo. O seu testemunho de vida, isso vai trazer galardão. Quantas pessoas você alcançou através da sua vida, com suas ações, atitudes, palavras, com o seu testemunho de vida? Por aquilo que você fez para o Senhor. A Bíblia fala que o Senhor nos recompensará. Em Apocalipse fala sobre isso. Então existe uma recompensa. Querido, todo investimento que Deus faz em nossa vida, Ele espera um retorno. Quando a Bíblia fala de talento, está falando de aptidão física, está falando de saúde, está falando de talentos, habilidades, dons espirituais que Deus investiu em mim e em você. E Deus espera que nós vamos pegar todos esses talentos que Ele confiou em mim, nós vamos granjear não somente para a nossa realização pessoal, mas para o reino de Deus. O que eu tenho feito com as minhas forças para a expansão do reino de Deus? Que tipo de sacrifício eu tenho me dedicado para que outras pessoas venham ser alcançadas no nome de Jesus, venham ser salvas, curadas, libertas? O que eu tenho feito com a visão celestial? A visão celestial é a visão que eu recebi do céu, a visão que eu recebi de Deus para a minha vida. Paulo está falando que foi fiel, obediente, uma visão não pessoal, não uma visão profissional, não uma visão financeira ou econômica, mas ele fala de uma visão que recebeu do próprio Deus. E Deus, Ele tem uma visão para todos nós. O que nós temos feito com a visão celestial que recebemos do Senhor? Naquele dia, todos nós vamos prestar conta da nossa vida. O que nós gastamos do nosso tempo, do nosso recurso em relação ao reino de Deus, é algo que nós temos que pensar. Queridos, entenda bem, eu vi certa vez um pastor, ele falando que trabalhou numa empresa, no tempo que ele trabalhava, na vida profissional. Hoje, ele vive 100% para a obra de Deus. Pastor chamado Paulo Mazzoni, da Igreja Central, se não me engano, do Belo Horizonte Batista. E ele falando que ele trabalhou numa empresa, e ele era responsável para criar projeto para essa empresa. Imagina, no meio empresarial, ele era um cara
que criava projetos, a empresa falava aquilo que ela necessitava, ele criava projetos, e nesse projeto era investido milhões para a empresa alcançar o seu resultado. Não era qualquer um, né? Imagine a credibilidade, a confiança que ele tinha dos empresários para elaborar projetos. Os caras investiam milhões para alcançar um propósito. Certa vez ele falou que fez vários projetos muito bem sucedidos, mas chegou um dia que ele fez um projeto, ele investiu tempo, energia, o próprio dinheiro da empresa para alcançar aquele projeto. Só quando ele concluiu o projeto, o dono da empresa chamou ele e falou assim, foi exatamente o que ele disse: que porcaria é essa? Escutou? Que porcaria é essa? Imagine você, uma pessoa que teve credibilidade, o homem investiu recursos, milhões, o empresário, para chegar numa situação onde olha para aquilo e fala, não é nada disso aqui. Esse projeto aqui é uma porcaria. Trazendo isso para o espiritual. Naquele grande dia, imagina eu e você diante do tribunal, não do rei Agripa, mas dos reis dos reis, do Senhor dos senhores. Deus olhar para a minha vida, feliz porque sou salvo, entreguei minha vida a Cristo, mas o que eu fiz da minha vida para a glória de Deus? Qual os galardões, recompensa que terei por aquilo que eu fiz, se fiz algo para o Senhor? Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Querido, todo homem de Deus recebeu uma visão na história. Aqueles que foram fiéis deixaram um legado na sua história. Ninguém pode fazer por você aquilo que Deus quer realizar através de você. Amém? Pastor, eu sou casado. Deus tem uma visão, tanto para você, homem, como para sua esposa. A visão é pessoal. Deus te muniu de talentos, habilidades. E o grande dia, naquele grande dia, Deus vai ter o dia do prestar contas. O que eu fiz da minha vida em relação ao reino de Deus, para a glória de Deus. Quando você olha para Moisés, a visão que deu Moisés, foi Moisés que tinha que cumprir a visão, porque a visão foi dada para Moisés. Quando Deus deu a visão para Abraão, quem tinha que cumprir aquela visão era Abraão. Quando Deus chamou os profetas, quem tinha que cumprir a visão era um profeta determinado. Quando Deus chamou e comissionou os discípulos, eram aqueles discípulos que deveriam exercer a visão celestial que receberam de Deus. Quando Deus chamou Paulo, da mesma forma, ele cumpre a sua visão, uma visão que ele recebera do Senhor. Aleluia! Todos estão comigo? Diga glória a Deus. Fala para o teu irmão, a visão, ela se multiplica. A visão celestial que Deus nos dá, ela vai sendo ampliada de acordo com a sua fidelidade. Se você não é fiel nas primeiras visões, Deus não pode te confiar maiores revelações. Aleluia! A visão, ela vai aumentando, ampliando, se multiplicando. A visão vai se abrindo conforme você vai se colocando na fidelidade de Deus. Eu me lembro que Deus, quando começou ali uma obra na nossa vida, uma garagem em nossa casa, Deus deu uma visão de um começo. E para ser sincero com os irmãos, eu não sabia nem de que maneira começar. A gente lê a palavra, já ministrava, orava pelas pessoas, mas Deus, Ele confiou uma visão. E por se manter fiel naquela visão inicial, Deus com o tempo Ele vai multiplicando e ampliando a visão, para te levar ao lugar determinado que Ele deseja. Porque Deus, Ele tem sonhos para nós. Deus, Ele tem também ambições. Deus, Ele tem projetos, propósito, uma direção para todos aqui presentes. Aleluia!
E essa direção não é somente para a sua vida pessoal, financeira e econômica. O propósito de Deus vai muito mais além do que as nossas realizações pessoais. Deus, Ele quer usar você, meu irmão. Deus, Ele quer usar você, meu irmão. E Deus espera que eu e você sejamos fiéis, obedientes à visão celestial que recebemos da parte do Senhor. Não a visão pessoal, nem humana, nem financeira, econômica, mas uma visão que recebemos do céu. Aleluia! Quando nós olhamos aqui em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 1, você vê que Paulo, nesse momento aqui, antes ele falou de uma visão, mas agora ele fala: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Na medida que Paulo foi colocando na fidelidade de Deus, ele foi cumprindo o seu chamado, Deus foi ampliando a sua visão. Deus foi confiando cada vez mais uma visão, ampliando, para que ele pudesse cumprir essa visão na sua vida. Se da mesma maneira, quando Deus ele entrega algo sobre a minha vida, ele me confia uma visão, e na medida que eu me torno fiel nessa visão, eu cumpro com a minha fidelidade a Deus, Deus ele vai investir cada vez mais. Seja para qualquer segmento, área da sua vida, querido. Se você não for uma pessoa de credibilidade, ninguém pode confiar algo maior a você. Quantos entendem isso? Se você começa em uma empresa pequena, as pessoas começam a olhar o seu testemunho, a sua dedicação, o seu empenho profissional, e quando você começa a chamar atenção pelo seu empenho, pela sua dedicação, pela sua disciplina, pelo seu compromisso, o empresário que se preze, quando ele precisa de um funcionário, ele vai olhar para você e vai te confiar coisas maiores, porque você se colocou na fidelidade, você honrou um compromisso, e no princípio ali foi iniciado, talvez uma pequena coisa, que foi entregue em suas mãos, mas você fez com louvor. Deus da mesma maneira, se nós não conseguirmos ser fiel no pouco, Deus nunca vai te colocar no muito. Conforme a sua fidelidade, Deus ele vai depositando cada vez mais credibilidade em cada um de nós. Aleluia! Então aqui ele fala: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelação do Senhor. E a grande questão é: quantos aqui acham que a visão de Deus, o propósito de Deus, o plano de Deus já se cumpriu em sua vida? Você já parou para pensar nisso? Será que a visão, será que o propósito, será que os sonhos de Deus já se cumpriram por inteiro na sua vida? Você já parou para pensar que Deus ele tem uma obra a realizar através de você? Que Deus ele tem uma visão pessoal para você? Querido, quando Deus te criou, ele já tinha sonhos. Quando você nasceu, Deus já tinha propósito. Falamos aqui da passagem de Jeremias. Antes de ele ser gerado, ele falou para Jeremias: Jeremias, eu já te conhecia. Antes de você ser formado, eu já te conhecia e já te dei as nações como profeta. Antes de Jeremias ser gerado. Querido, você não nasceu e não caiu nesse mundo de paraquedas, não nasceu à toa. Jesus ele tem um propósito a realizar na sua vida, e através de cada um de nós. Paulo ele começa a ser ampliado a sua visão, e como aqui diz, querido, entenda a mesma coisa. Eu falei aqui na quarta-feira, aqui no meio da ministração, aqui a pastora pregou, aqui no final, ela me deu uma oportunidade de fazer uma coisa interessante. Quando você olha para um clube de futebol, ele investe no jogador, amém? Grande clube como o Flamengo, Vasco da Gama, os clubes aí grandes, tem clube pequeno, mas os clubes grandes, eles investem pesado nesses atletas, jogadores de futebol. É médico, é dentista, é fisioterapeuta, é psicólogo. O cara tem que dar, meu irmão, 100%.
ele tem que estar bem alimentado, ele tem que ter capacitação, técnica no seu treinamento. O cara joga bem, mas quando vai para um local desse, ele é treinado para ficar melhor. Você entende isso? Você acredita que é um grande investimento desse clube sobre a vida desse profissional? Qual é o propósito desse investimento? De o cara tornar o seu time um campeão. Aleluia! Quantos estão comigo? Você acha que o time de futebol investe na pessoa alimentação, capacitação, técnica, todo o recurso que é necessário para ele levar o time a ser um campeão à toa? Não. Isso é comparado à própria igreja, irmão. A igreja é um local, é um centro de capacitação. Aqui, meu querido, você chega de um jeito, você é alimentado, a sua vida começa a ser transformada, a casa que não estava alugada, Deus começa a colocar em ordem, Deus começa a restaurar a família, aquele que está enfermo, Deus ele cura, Deus começa a transformar o homem, colocar valores, talentos, habilidade, dons, e isso aí não é somente para você. Como estão entendendo? É para que eu e você venhamos a fazer o quê? Cumprir uma missão. Que da mesma forma como eu fui abençoado, transformado, alimentado, há milhões de pessoas lá fora que precisam também ser alcançadas. Aleluia! Querido, Paulo vai falar aos Filipenses dizendo o seguinte: que muito busca aquilo que é o seu, mas não aquilo que é de Cristo. É muito bom você chegar aqui e contar vitória. Ficamos felizes, com júbilo, alegria, glorificamos a Deus junto. Isso tem seu peso, seu valor. A tua vitória é a nossa vitória. Mas entenda bem, querido, você é abençoado, transformado, você cresce. Eu vejo Deus tirando pessoa do crack, do pó, da maconha, levanta, tira do meio das trevas, do lamaçal do pecado e coloca no meio dos reis. O cara começa a ser um pregador, construir família. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que traficava não trafica mais. Deus fez uma linda obra. Para quê? Para ele ver somente para si mesmo? Não, querido. Esse é o maior engano do Evangelho. A igreja, ela vive nessa acomodação, porque ela acha que Jesus veio somente para abençoar a vida dela. Aleluia! Entenda bem, Deus ele opera na minha vida para operar através da minha vida. É uma frase que a gente sempre diz aqui. Você chega, pastor, glória a Deus, eu fui bem sucedido numa prova profissional, glória a Deus. É a pergunta, e aí? Pastor, eu consegui mais uma faculdade, estou fazendo agora a minha pós, o meu doutorado, legal, querido, e aí? Pastor, eu consegui comprar minha segunda casa, eu tenho uma casa de praia linda, maravilhosa, legal, e aí? E a visão celestial? Ou você acha que Jesus ele veio somente para nos promover profissionalmente, financeiramente, e a gente ter muito bens aqui nessa vida? Deus não tem nada contra você ser um abençoado, irmão. Pelo contrário, Ele nos presenteia a cada dia. Mas o que nós temos feito com a visão celestial que nós recebemos? Ide pregar o Evangelho a toda a criatura, ide fazer discípulo, sejam as minhas testemunhas. Aleluia! Quantos estão entendendo a palavra? Diga glória a Deus. Querido, então Deus ele quer nos tornar os verdadeiros campeões. E a obra, se não acabou na nossa vida, se somente um dia ela começou e talvez nem começou na vida de muitos, entenda bem, quem é que aqui gosta de uma obra pela metade? Imagine você no jardim. Eu vou cuidar do meu jardim pela metade. Eu estou pedindo um rapaz lá para limpar um sítio. Eu liguei para ele, e aí, começou o trabalho lá, passei a máquina aqui, passou por metade. Mas aquilo me traz alegria, eu quero ver inteiro. Eu quero ver o sítio todo limpo. A metade é tudo. Houve o início, amém. Mas se não concluir, para mim não disse nada. Quem é que pinta a sua casa pela metade e fica feliz?
Pastor, eu pintei a sala e a cozinha, estou alegre, estou animado. Vou passar um ano todo contra uma tá verde e outra amarela. Estou animadão. Metade da minha casa é reformada, pastor. A outra metade está um caco, mofo puro. E você fica feliz? Agora a grande pergunta é: por que Deus tem que ficar feliz com a obra dele em nossa vida pela metade? Eu vejo pessoas, irmãos, às vezes abrindo mão de ministério por causa de obra. A obra de Deus para em benefício da sua obra pessoal. Você acha que isso é justo? Pastor, eu tenho uma obra na sua casa. Faça quando der. Você abrindo mão do ministério, meu irmão, escute uma coisa: ministério, chamado, visão tem mais valor do que a sua própria vida. Homens perderam a vida por causa de uma visão. O nosso chamado é mais valoroso que a nossa própria vida. Aleluia. Aí a gente sacrifica obra, sacrifica ministério, sacrifica tudo em nome do meu interesse pessoal. Você acha que Deus se agrada disso? O grande problema é que a gente não lê Bíblia, irmão. Se você passar lá por Ageu, você vai ver o próprio Deus falando com o povo. Deus deu uma ordem ao povo de ficar a casa, a obra estava pela metade. Deus manda um vento, assopra. Por quê? Para você se preocupa com as suas casas, enquanto a minha casa está deserta e vazia. Vocês vão juntar um saco furado. E é o que aconteceu. Eles colhiam e o dinheiro ia embora pelo ralo. O grande problema da igreja atual, em nossa geração, é pensar que Jesus somente está preocupado naquilo que me interessa. Jesus nos chamou para a gente cumprir nessa vida os interesses dele, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia, querido. Então minha visão, ela precisa estar aberta. Aleluia. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 15, 19, Paulo ele vai dizer uma coisa seguinte: se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Amém? Se você espera de Deus somente aqui nessa vida, meu irmão, a Bíblia fala que nós somos mais miseráveis, a gente não entendeu nada. Aleluia. Quando você visita esse capítulo, 1 Coríntios capítulo 15, uma coisa interessante aqui. O tema desse capítulo, Paulo estava combatendo uma heresia que estava entrando na igreja. Que heresia era essa? Havia alguns gregos que estavam entrando nas igrejas, aonde Paulo ministrou o ensinamento, pregou o evangelho, dizendo que a ressurreição não existe. Os gregos pregavam que a ressurreição, isso não existe. Isso é boato, isso é uma mentira, é um engano. E muitos crentes que se converteram naquela época, nessa própria igreja de Coríntios, estavam agora o quê? Já que a ressurreição não existe, por que eu vou pregar a palavra? Por que eu vou viver na fé? Por que eu vou servir a Deus? E Paulo lhe faz um discurso nessa carta, com tanta sabedoria e com tanta inteligência. Ele começa a pregar ao povo: olha só, se realmente Jesus ele não ressuscitou, a minha pregação, a minha fé é em vão. Eu estou sofrendo aqui à toa. Se eu e você não vamos ser salvos e habitar numa eternidade, então a nossa pregação aqui é em vão. Eu estou perdendo o meu tempo. Então vocês vão comer, vocês vão beber, vocês vão se prostituir, vocês vão viver no pecado, porque então tudo aquilo que nós pregamos é em vão. Mas ele fala que não. Da mesma forma, querido, Jesus Cristo ele morreu, ele ressuscitou o terceiro dia. E a Bíblia fala que por 40 dias ele foi visto por mais de 500 pessoas. É onde Paulo ele discorre nesse capítulo dizendo: morte, aonde está o teu aguilhão? Mas nós damos graças a Deus, porque a nossa vitória está em Jesus Cristo. Ele ressuscitou e nós também ressuscitaremos para a glória de Deus. E ele fala nessas más conversações. É nesse conceito que Paulo fala: as más conversações corrompem o quê? O bom costume. Sabe o que é isso, querido? Tem muito crente hoje que já não pensa no céu.
Tem muito crente hoje que já não pensa no arrebatamento da igreja. Tem muito crente que não está preocupado em ressuscitar naquele grande dia, mas está preocupado, irmão, com o seu dia a dia. Estão distraídos com tantas coisas, querido, seduzidos pelo sistema chamado mundo, aonde já não vibram pelo céu, pela volta de Cristo, ou até mesmo aquele encontro que terá com o Cordeiro de Deus, porque a nossa mente só está aqui na terra, só está aqui no que é aquilo humano, aquilo que é natural, somente aquilo que nos convém. Estamos sendo seduzidos pelo sistema chamado mundo, e as conversações corrompem o costume. Talvez aquele teu amigo do trabalho: que isso, cara, está se gastando para estar na igreja? Você está perdendo tempo. Quantas pessoas, eu creio, irmão, que olham para esses grandes homens de Deus, eu creio, seja para Moisés, para Paulo, seja para uma Teresa de Calcutá, uma mulher que deixou uma obra, grande obra social, ainda que era uma freira católica, mas fez a diferença na sua vida, ela cumpriu o seu propósito, a sua missão. Quantas pessoas olham para essas pessoas e acham assim: pô, esses caras estão gastando tempo, esses caras estão perdendo tempo. Quantas pessoas olham para homens de Deus que estão aí em missões, em lugares como lugares onde vivem muçulmanos, onde tem um difícil acesso ao evangelho, e muitos pensam assim: pô, esse cara é louco, esse cara, meu irmão, está perdendo tempo, você está gastando, perdendo a vida dele com isso. Meu querido, esses caras são o mais sábios que existe na face da terra, porque a Bíblia fala: onde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Meu irmão, tudo isso aqui, esse sistema desse mundo está falido, vai passar e vai acabar. Tudo que tu tem vai ficar, a traça vai comer, mas aquilo que você buscar para o reino de Deus, é isso que vai contabilizar no céu naquele grande dia. Ou você acha que o pastor prega aqui, evangeliza, amor de Deus, o amor sim está derramado? Mas entenda uma coisa: isso não é pecado. Eu sei que serei recompensado naquele grande dia, e essa recompensa você vai desfrutar uma eternidade. A recompensa desse mundo é temporal, meu irmão. Quanto que você vai ver? 80 anos, 90 anos, 100 anos? Amém. O ouro e a prata aqui, o que você vê acabou, é aqui. Mas o que você fizer em nome do reino, você vai desfrutar dessa recompensa uma eternidade. Já parou para pensar nisso, irmão? Quem é o mais inteligente? Se você não pensa no céu, não crê no céu, você só vai acreditar naquilo que tem na terra. Mas se você entende o que Deus diz sobre a sua palavra, em sua falar: juntai tesouro no céu, porque você vai ter uma recompensa. Cada oração que você faz por alguém, cada obra que você faz no nome do Senhor Jesus, seja dentro da igreja, seja fora da igreja, cada alma que você ganha para o reino de Deus, querido, entenda a mesma coisa. No nosso Brasil, 25% são cristãos. Escute, 1/4, 25%. Se desses 25%, escute o que eu vou lhe dizer, cada um desses 25 ganhar uma pessoa para Jesus, em um ano nós seremos 50% no Brasil. Se esses 50% fizer o mesmo trabalho, ganhar somente em 2, 3 anos nós somos 100% cristão no nosso Brasil. Quantas pessoas são anos na igreja e não ganham uma alma para Cristo? Porque Jesus nasceu para salvar o mundo. Ele está aqui agora através de nós. Nós somos transportadores da glória de Deus. Nós somos as mãos de Jesus nessa geração. Nós somos os pés. Nós somos a boca profética. Como crerão se não há quem pregue? Aleluia. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. E nessa visão aqui, Paulo, ele fala uma coisa. Eu falei aqui, eu não me lembro, não sei se foi pela manhã ou num culto, a cidade de Santarém, uma cidade do Pará. Escute isso. Alguns anos atrás,
ela foi conhecida como a cidade mais violenta do nosso Brasil, Santarém. Pastor Abiruber começou um trabalho nessa cidade, já alcançou 70 mil pessoas. Escute, hoje a cidade de Santarém é uma das mais pacíficas do nosso Brasil. Sabe por quê? Teve conversões de vida. E a igreja fica de braço cruzado, esperando o Bolsonaro fazer alguma coisa. O que politicamente ele pode fazer, ele vai fazer, e creio. Mas o que transforma a vida é Jesus. E eu tenho Jesus, você tem. E não é somente para mim e para você, é para ser anunciado nos quatro cantos dessa terra, para a glória de Deus. Aleluia! Pastor, mas eu tenho um problema, irmão. Faz aquilo que Deus colocou como visão, que Deus ele tem cuidado de você. Aleluia! Nunca deixei obra de Deus, nunca deixei de falar do amor de Deus por causa dos meus desertos, por causa dos meus problemas, por causa dos meus sonhos que ainda não alcancei, por causa de uma promessa que ainda não se cumpriu. Não, em todo tempo. Hoje ministramos aqui sobre o caráter de Cristo. Meu irmão, não tem nada melhor do que você demonstrar o teu caráter de Cristo no tempo de prova. Porque é no tempo da crise, no tempo do deserto, que nós demonstramos para Deus quem verdadeiramente somos. Se cremos ou não, se confiamos ou não, se murmuramos, se glorificamos o nome dEle, se esperamos com paciência no Senhor. É no tempo dessa prova, dessa fornalha, aonde o ouro vai ser mais refinado, purificado, e o seu final vai ser multiplicado no seu valor. Que em tudo Deus tem um propósito. Esses homens de Deus não tiveram a sua vida como preciosa. Vários homens heróis da fé morreram em Coliseu, como de Roma, devorados por feras, mas não renunciaram à sua fé. Porque o ministério é maior do que a nossa vida. Porque a visão, o chamado é maior do que a nossa vida. Aleluia, queridos. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Então Deus está falando sobre visão. Em 1 Coríntios 15, 58 diz aqui Paulo: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre. Você está entendendo o contexto? O povo começou a ficar disperso. Vamos pecar, já que não tem ressurreição, tem uma alma, vamos satisfazer a alma, vamos alimentar essa alma, daqui a pouco ela vai ser liberta desse corpo, já que não tem ressurreição. Paulo, nada disso. Se não houver ressurreição, a minha pregação é vã, a minha fé é vã, perde tempo. Mas Paulo sabia o que estava fazendo, e ele fecha esse contexto de 1 Coríntios 15 dizendo: olha, sede firmes, seja constante e abundante na obra do aleluia, firme, constante e abundante na obra do Senhor. Provérbios 29, 18 vai me dizer o seguinte: não havendo profecia, eu botei aqui visão, algumas versões, o povo perece, porém o que guarda a lei, esse é bem aventurado. Escute isso. Essa palavra perecer, no original, no hebraico, significa, é como você pegar um prato e deixar cair. Aleluia. É como você pegar um objeto, seja um copo, e você deixar cair. Aquele prato, aquele copo cai, se espatifa no chão e perde a sua utilidade. Ele fala: aquele que não tem visão é como isso, ele acaba perdendo a sua utilidade. Irmão, quem não tem uma visão objetiva, seja na vida e principalmente com Deus, ele não vive, ele está estagnado, ele está paralisado na sua jornada. Mas quando o homem tem visão, ele sabe para onde está indo. Quando você olha para Jesus, capítulo 8, versículo 14, Jesus ele fala: eu sei de onde vem e sei para onde vou. Tem visão. Quando você olha para o apóstolo Paulo, ele fala assim: ó, combati o bom combate, terminei a minha carreira.
Paulo sabia para onde estava indo. Ele corre, não corro como estivesse esmurrando o vento, não, mas eu corro para o alvo, eu corro para um objetivo, eu corro para uma visão, para um propósito. Pior coisa, meu irmão, uma pessoa sem visão de Deus. Eu preciso te dizer qual a visão, qual o seu chamado, qual o propósito que o senhor tem. Eu quero realizar a tua obra na minha vida, eu quero ser útil para o teu reino. Eu não quero somente viver para mim mesmo, eu quero viver para ti, porque você foi chamado para viver para a honra e para a glória do louvor dele, porque tudo é dele, por ele e para ele. Inclusive eu e você foram feitas todas as coisas. Aleluia, querido. Então, querido, Paulo, ele passou o que passou, açoites, injustiça, perseguições, e ele fala: combati o bom combate. Aí eu fico pensando, qual é o combate realmente que Paulo combateu? Meu irmão, Paulo enfrentou muitas coisas. Injustiça, sim. Perseguição, sim. Enfrentou os falsos mestres, sim. Mas a luta também de Paulo era dentro da igreja. Ele lutava, combatia o pecado na vida dos irmãos. A obra de um pastor é assim. Meu irmão, larga esse pecado. Meu irmão, prostituição é de Deus, o adultério é do Senhor. O combate de Paulo também era intenso dentro da igreja, combatendo o pecado do povo, levando o povo a maior nível de santidade, levando o povo a ter um compromisso maior com Deus, levando o povo a se achar fiel diante do Senhor. E você acha que isso é fácil? O combate de Paulo não era somente fora, mas era dentro, combatendo as heresias, o engano, combatendo o sistema do mundo, as paixões, a carnalidade. Paulo pregando, ensinando. Por isso que ele fala uma das frases que eu acho muito bacana. Ele fala que sofre a dores de parto, até que Cristo seja gerado dentro de vós. Em outro momento ele fala que ele prepara a igreja como a noiva, para que possa encontrar com o Senhor Jesus como noivo naquele grande dia. Esse é o dever de uma liderança: ser influenciador, despertar o povo ao chamado do reino de Deus, formar discípulo. Esse foi o combate na vida do apóstolo Paulo, não somente fora, mas também principalmente dentro da casa de Deus. Porque o reino de Deus, querido, não é comida e nem bebida, mas justiça, paz, alegria do Espírito. Aleluia. Pastor, eu pensava que Deus é estar na casa só para Ele mandar provisão para mim em todo culto. Jesus está falando: olha, o meu reino não é só comida e bebida, gente. O meu reino não é só fazer você ter uma vida melhor, não é você crescer somente profissionalmente, ou trocar de carro todo ano, ou você somente construir a sua casa. Meu irmão, isso é bênção, mas isso não é visão de reino, irmão. Eu tenho que primeiro saber qual é a visão, Deus. A visão universal para todos nós é: ide fazer discípulo. Isso é para todos, para pastor, para ovelha, para todo mundo. Ide pregar o evangelho. A igreja, se não fizer diferença, quem fará no seu lugar? Aleluia. Então aqui Provérbios 28, a profecia, Romanos 14, 17, não é comida e não é o que? Jeremias 20, capítulo 20, eu falei isso aqui semana passada. Um dos significados da visão significa o seguinte: qual o significado dessa palavra visão, biblicamente? É entender a vontade de Deus e exercê-la.
A visão, o significado bíblico é entender a vontade de Deus e exercê-la, vivê-la em sua vida. Então nós precisamos ter essa visão. E essa visão, querido, não basta somente você ter. A visão, ela tem que te tomar para você cumprir a visão. Tem pessoas que até sabem o que deve fazer, mas não faz, porque ainda não foi tomado pela visão. Quando essa visão ela te toma, te possui, você está no centro da vontade de Deus. Querido, não tem nada melhor e maior do que você viver na visão de Deus. Não existe nada melhor. Não existe salário dessa terra. Não existe profissão melhor. Não existe nada melhor e maior do que você fluir na visão de Deus, no propósito, no objetivo, na direção, na revelação que Deus tem para nós. Quando você flui nisso, você vai chegar lá. A sua vida vai ter todo sentido. Ele fala aqui, Jeremias capítulo 20, versículo 9, ele fala: contudo, se eu disser, não mencionarei, nem mais falarei em seu nome. Foi o último versículo do domingo passado. Como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto, tentando contê-lo, já não posso mais. Jeremias, ele fala que mesmo que ele tentasse parar de falar do amor de Deus, de pregar a palavra, ele não conseguia. Ele lutou, ele tentou, mas não conseguiu. Era algo que era maior do que ele. A visão possuiu Jeremias. Enquanto o homem não tem visão, ele só vive numa religiosidade, irmão. Ele vem para o culto, volta para o culto fica chato, é uma obrigação de estar na igreja, porque ele não está vivendo a visão de Deus ainda. Mas quando ele entende a visão e começa a viver, a sua vida começa a ter propósito, a sua vida começa a ter sentido. Quando você olha para a vida de Moisés, antes da visão, só fez besteira. Ele não tinha direção. Ele saiu do palácio meio que perdido. Ele viu ali o irmão hebreu ser morto por um egípcio. Ele se mete naquela confusão. Ele mata o egípcio. Ele olha para um lado, olha para o outro, ninguém vê. Ele enterra o homem, mas Deus viu. Aquilo não era da vontade de Deus. Moisés ainda estava perdido, ainda não tinha o conhecimento, ainda não tinha a revelação, ainda não tinha uma relação com Deus ao ponto de ter uma visão. Mas quando Deus se apresentou para ele naquela sarça, Deus o chama. Ele fala: tire a sandália dos vossos pés, porque o lugar onde pisa é santo. Entenda, para você viver a visão de Deus, você primeiro tem que se despojar. Primeiro você tem que ter humildade, porque para você viver a visão de Deus, você tem que se submeter à visão. Se você não tiver humildade para ver a visão, você nunca vai vivê-la. Tire a sandália do vosso pé. Então, um signo de humildade, de honrar a Deus, de reconhecer que Deus está acima dele. Ele fala com Moisés, ele dá uma direção, e Moisés, ele vive agora uma vida com propósito. Um homem que marcou a sua história, deixou um legado na sua vida. Quando você olha para o apóstolo Paulo, antes da visão era um religioso. Ele falava em nome de Deus, ele perseguiu o cristão e achava que estava agradando a Deus, sabia? E quando ele perseguiu os cristãos, ele achava que estava fazendo um favor para Deus. Ele era fariseu, irmão, estudado aos pés de Gamaliel, tinha a carta branca dos sacerdotes. Ele prendia ali, dizia que era uma seita, o cristianismo, até que teve um encontro no caminho de Damasco. Ele caiu do cavalo. Às vezes a gente cai no cavalo para ter uma visão. A gente acha que está no caminho certo, e Deus falando: você está no caminho errado. Antes daquela visão, Paulo era um cara. Ele entrou em conflito com a visão dele de religiosidade, com a visão agora de Deus para a sua vida. Ele tem aquela experiência no caminho de Damasco. Ele fala: Senhor, quem é que está falando comigo? Ele fala: Jesus, sou eu, Jesus. E depois dessa visão, Paulo marcou a sua história, a sua geração até hoje. O cara que escreveu a maior quantidade de cartas na história. Depois de Jesus, o estudioso fala
que foi a pessoa importante, a primeira pessoa mais importante na história bíblica do Novo Testamento. Depois de Jesus, o apóstolo Paulo. Agora entenda, e por isso que ele fala diante do rei Agripa, ele diz: eu não fui desobediente à visão celestial que recebi. Quantos estão comigo? Diga glória a Deus. Agora teve um homem na história que ele experimentou, ele viveu uma vida, um momento da sua vida fora da visão, fora da direção. O nome dele foi chamado Jonas. Deus falou para ele para Nínive, enquanto ele foi para Tarso. Deus revelou a visão. Deus disse para onde ele deveria ir. E por causa da sua rebeldia, da sua negligência, de não ouvir Deus, a Bíblia fala que houve um vento mandado pelo próprio Senhor. Pastor, Deus é ruim, queria matar Jonas? Não. Deus queria mudar a rota de Jonas. Deus queria botar Jonas no eixo. Uma tempestade sobreveio àquela embarcação, ao ponto de aquele barco que poderia ter a pique. Os marinheiros preocupados fizeram tudo o que tinha que ser feito, usaram a sua estratégia humana e nada melhorava. Quando Jonas declara: sou eu o culpado, tudo que está acontecendo é por causa de mim, estava dormindo em sonolência espiritual, aonde era o pivô da situação, aonde muitas pessoas estavam sendo prejudicadas pela desobediência de Jonas. Meu irmão, tem pessoas fora da visão que a família está perecendo. Deus mandou para fazer uma coisa e está fazendo outra, e às vezes não está entendendo por que está acontecendo, porque está dormindo espiritualmente. Deus não quer te destruir, Deus quer levar você para a direção certa, porque Deus tinha um propósito na vida de Jonas, como também Deus tem um propósito na minha vida e na sua vida. E essa obra não acabou, querido, e pelo contrário, tem pessoas que precisam acordar para iniciar essa obra na sua vida. É muito mais além do que vir um culto, é muito mais além do que participar de uma escola bíblica dominical, é muito mais além do que ser um dizimista na casa de Deus. Deus tem uma visão para você, meu irmão. E eu profetizo que nesse ano nós possamos começar 2019, saber qual é a visão, aonde Deus quer nos levar nesse próximo ano. Se você teve uma visão em 2018, Deus quer ampliar a sua visão e dizer: 2019 eu quero fazer algo novo, eu quero fazer algo maior, eu quero fazer algo diferente na sua vida, eu quero contar mais com você, eu quero te levar para níveis maiores, eu quero te usar você como instrumento em minhas mãos, eu quero te aperfeiçoar, eu quero te capacitar, mas você precisa estar ligado na visão, meu irmão. Pastor, eu não sei nada, eu quero aprender, como é que eu vou fazer? Estude. A igreja oferece tudo quanto você precisa, mas quem te deu o passo é você. Pastor, tem preguiça, mas não tem preguiça para fazer besteira. Não tem preguiça para ir para uma praia, não tem preguiça de repente para passear, mas pastor tem preguiça. Larga a mão disso, querido. Tem pessoas que chegam para mim: pastor, eu não gosto de ler. E quem disse que precisa gostar? Você está falando com uma pessoa, irmão, que não tinha paciência nem de ler um jornal. Quando eu aceitei Jesus, eu pegava um jornal ou pegava um livro, eu li o princípio assim do livro, li as 3, 4 páginas, entendi a situação, aí eu virava para o final e via como é que ia acabar. Estou falando como eu era. Jornal, só li o que interessava, rapidamente. Mas quando eu comecei a entender que tesouros tem ali dentro dessa palavra, o Espírito começa a nos atrair e você começa a buscar. Nem todo momento, às vezes, eu estou com aquela paixão de sentar para ler a palavra, mas no momento que eu me rendo, eu estou crescendo, eu estou recebendo, eu estou indo na fonte. E isso não é só para pastor, é para você, meu irmão, em nome de Jesus. Como é que você quer ver esse fogo queimar sem relacionamento com o teu Criador? Como é que você quer ver esse fogo aquecer no teu coração, por vidas, por servir, por estar mais na presença, se você não se relaciona com o noivo? Como é que você pode amar alguém intensamente se você não tem comunhão com ela, meu irmão? Como é que você pode conhecer
conhecer melhor uma pessoa se você não se relaciona com esse? Como é que você pode entender aquilo que é no coração dele se você não conversa com ele no seu dia a dia? Pastor, eu não tenho visão. Sim, eu acredito. Isso sinaliza que o seu relacionamento com Deus não está bom, meu irmão. Pastor, mas eu frequento culto uma vez por semana. Às vezes quando dá, quando chove, às vezes vem um, mas não venho. Você acha que isso é tudo? Eu falei pela manhã, meu querido, uma coisa, você é conhecer Deus através de alguém. O pastor tem que fazer a sua função, pregar, capacitar, formar discípulo, te ajudar, botar você para cima, crescer em fé, amém. Mas você está conhecendo Deus somente através de mim. Eu dei exemplo, está ali minha sogra e minha esposa. Eu não conheço minha sogra. Aí ela fala da minha sogra, ela fala com tudo que ela gosta, que ela não gosta, o que ela sabe, o que ela não sabe, o que ela deseja. Legal. Mas não é melhor falar com ela direto? Quantos estão entendendo de glória a Deus, irmão? Fala para o teu irmão, o véu foi rasgado, irmão. Você tem livre acesso. Esse coração de um Jeremias, de um profeta, de um homem de Deus, ele fala: olha, eu até tentei parar de falar, de pregar, mas eu não consigo. É algo que está maior, está queimando dentro de mim que eu não posso conter. Meu irmão, a boca fala que o coração está cheio. Se a gente está vazio de Deus, o que nós podemos pronunciar? Se nós estamos vazios do Espírito, que nós possamos oferecer. Mas Deus te chama e Deus te quer nesse ano mais perto, irmão. Sai do raso, meu irmão. Sabe qual o maior mal da igreja hoje, em nossa geração? É a superficialidade espiritual. É uma vida rasa com Deus. Crente não lê Bíblia, crente não ora, crente não se consagra. As coisas estão nos seduzindo, irmão. Esse mundo, tantas coisas, que a gente tem colocado muita coisa na frente de Deus. E a gente tem que entender que existe um lugar especial para Ele. Se não for o primeiro, o segundo já não serve. Aleluia! Pastor, como é que isso acontece? Quando você olha para as Escrituras, de manhã que eu falei uma coisa importante. A Bíblia, nas Escrituras, compara Deus como o oleiro. Se você não se rende na mão do oleiro, não tem como ele fazer um vaso bom. A Bíblia me diz lá em Pedro que ele é o ourives. Nós somos uma pedra, pepita de ouro. Mas se essa pepita não se render na mão do ourives, não tem como ele fazer aquela linda joia maravilhosa. A Bíblia me diz que Jesus é a videira. E ele fala: se você não estiver em mim, nada podereis fazer. Escute isso. Porque muito cristão está em baixa na sua vida espiritual. Porque muitos cristãos estão em frieza espiritual. Porque muitos cristãos não servem, são desmotivados a Deus. Não produz fruto, porque não tem relacionamento com Ele. Ele fala, olha, e ele já está dizendo por quê. Agora aquele que está em mim, eu estou nele, esses vão produzir muitos frutos, e esses serão meus discípulos. Mas por você não estar em mim, você não consegue fazer. Aí você fala: irmão, você quer mais de Deus? Quero. Você tem mais vontade de ser uma pessoa cheia de Espírito? Ele até tem vontade. Mas por que não consegue? Porque não se relaciona com Deus. Ele fala assim: em mim não tem como você dar fruto. Agora, se eu estiver em você e você estiver em mim, vocês vão produzir muitos frutos para a glória de Deus. Meu irmão, a gente vai ser um crente mais animado, mais avivado, uma igreja vibrante. Uma igreja que já chegou na porta da igreja, da glória a Deus, aleluia. Sabe por quê? Você está cheio da presença dEle. Você não vai precisar de uma mensagem para glorificar Deus. Você não vai precisar de um de louvor para receber uma unção poderosa na sua vida. Porque você está aberto, você está cheio, você está possuído pelo Espírito Santo, apoderado pelo poder de Deus. Aleluia! Isso depende mais de nós do que o próprio Deus, querido. E a manutenção é diária. Porque se você não se preencher com as coisas de Deus, o mundo preenche com as coisas do mundo. Aí se torna um crente carnal, um
crente frio, um crente que é indiferente, está no culto ou está em casa comendo pipoca. Já viu isso? Meu irmão, eu não consigo isso, eu não entendo isso, não entra na cabeça. Gente, culto, eu estou em casa de bobeira, meu irmão, você já está no balão do oxigênio, está morrendo e não sabe. Sabendo que lá está sendo ministrado uma palavra de Deus, Deus está se fazendo presente, alguém está sendo usado para ministrar sobre a minha vida, há uma unção naquele lugar, meu irmão, quem tem compreensão disso? Eu vou ficar em casa? Pelo amor de Deus, meu irmão. Uma das coisas, um absurdo que eu vejo, às vezes eu comento, né? Nada contra, irmão. Às vezes a gente tem um problema, é normal chegar ali, beber uma água, né? Às vezes dá um piriri, acontece. Mas às vezes você vê figura marcada dentro da igreja, que no meio da mensagem, o cara sai da igreja e fica 20 minutos conversando fora. O cara não entende que é reverência a Deus, irmão. Como é que pode você vir para um culto, num culto, 2 vezes na semana, aí no tempo da mensagem, a pessoa sai e fica 20 minutos conversando com outro no corredor? Você não entende o que é reverência a Deus, irmão. Quando Deus está falando através de autoridades espirituais, você das costas e sai. Emergência, a gente tem que atender, lógico, aconteceu uma emergência aqui na igreja. Outra coisa, no celular, desliga no culto, bota, guarda. Tem pessoa que vem no igreja assim, vai pelo WhatsApp, respondendo no WhatsApp. Sai daqui, responde. Aí o telefone toca, sai, você não está inteiro no culto, é para você nem vir, fica na sua casa. Tem tempo para tudo. Quando você está aqui, Deus está cuidando do seu. Honra a Deus, irmão, que Ele te honrará. Você está aqui ou não está? Pouco momento, aonde sendo ministrado, a unção está caindo, Deus está falando, Deus está me acrescentando, eu levanto as costas e saio. Você não sabe o que é reverência a Deus. Às vezes eu vejo a agonia. Já cheguei ao momento de sair da igreja, pastora pregando, e atrás, irmão, vamos entrar para o culto? Conversando, batendo papo em hora de culto. Às vezes está falando mal da vida dos outros. Você veio para isso, fica em casa, irmão. Honra teu Deus, reverencia Deus. Você, meu irmão, que frequenta um dia na semana, você está errado. Você está morrendo espiritualmente. Existe escola de capacitação, existem 2 cultos para a sua manutenção da sua vida. Você quer ser uma ovelha abençoada, menos trabalho com o seu pastor? Aí o crente começa a dar problema daqui, começa a dar problema de lá e tudo. Por quê? Não se alimenta. Não alimenta nem em casa nem na igreja. Aleluia! Se você quer queimar por Jesus, meu irmão, você tem que estar nele. Querido, tem pessoas que estão com o pé aqui no mundo e estão com o outro pé dentro da igreja. A Cristiane falou que é o crente imundo, não ofendendo o irmão mais imundo. Pé na igreja, pé no mundo. Escute. Imagine você viver o evangelho a vida inteira dessa forma. Eu falei uma coisa aqui de manhã, é uma verdade. Querido, você nem pecar direito, você peca. Ou você peca direito, não estou mandando você pecar não, mas escute, entenda o que eu estou falando. Se é para viver uma vida assim, a cara dá aqueles pecadinhos, ele volta. Aí dá aqueles pecadinhos, ele não peca direito. Ou então você vive nessa lavação, nessa porcaria do pecado, ou você serve a Deus de todo o teu coração. Você não vive nem no pecado, não peca nem direito, e não vive nem o melhor que Deus tem para você. Porque está vivendo o quê? Em cima do muro, irmão. Meu irmão, você precisa decidir qual mundo você quer viver. Existe o sistema do mundo, existe o sistema do mundo espiritual, do reino de Deus. Aonde você quer viver? Aleluia! É uma decisão que nós vamos a tomar. Jeremias 29, João 15, 4 diz aí, ó: está em mim, eu vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Aleluia. Apocalipse 3, 14, 17 vai falar aqui uma palavra. Estava conversando com a minha filha hoje sobre isso, né? Aí, anjo da igreja de Laodiceia, isto diz quem diz a Jesus a igreja,
testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras. Fala para o teu irmão, Deus conhece as tuas obras, irmão. Aleluia. Que nem és frio e nem o quê? Deus fala, você não é frio nem que mesmo não sou não. Se você não gosta de ouvir isso, rasga a Bíblia, mas está escrito, tem que pregar. Se não és frio e nem quente, o que ele diz? Eu vomitar-te-ei da minha boca. Porque o que? É morno. Como diz rico o sol, estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Meu irmão, tem crente, eu não vejo esses crentes na televisão, que é uma figura. Meu irmão, você é abençoado. E aí, como é que tá? Comprei 5 carros, 10 propriedades, se eu quero. Porra, meu. E aí, Jesus é bom, maravilhoso. Olha, vem na corrente aí, ó. Já estou na 10ª empresa. Legal. E aí? Quem é você para Jesus? Rico sou. Tenho falta de nada. Será que realmente Deus nos avalia dessa forma? Ele fala: não sabes que tu é um pobre, cego, nu, miserável, desgraçado, meu irmão? Pesado isso, hein? Ele fala o seguinte: olha, porque ele é frio e nem quente. Sabe aquela coisa? Meu que barro, meu que tijolo. Aquele crente, meu irmão, estranho. Aconselho, aí Deus fala assim: aconselho, um conselho, que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, roupas brancas para que te vistas, não apareça a vergonha da tua nudez, que unja os teus olhos com colírio para que veja. Se você não tem visão, Deus tem um colírio para hoje colocar em nossa visão, para abrir nossa visão, entender que Deus tem muito mais a fazer do que nos abençoar financeiramente, profissionalmente, seja os bens que pertencem a você nessa terra. Isso tudo passa, querido. Mas o que nós temos feito em relação à visão celestial, uma visão do céu, uma visão que interessa a Deus, uma visão compromissada com o reino de Deus, a vida passa, querido, demais, muito rápido. E qual o legado que você está deixando em relação à sua vida? Eu conheço pessoas, irmãos, que não foram pastores, mas que deixaram um legado na sua história. Quem conheceu aqui a irmã Sebastiana, uma serva, uma ovelha muito amada e muito querida, que para mim um referencial de uma serva de Deus. Com seus 90 e poucos anos, abri a porta da sua casa para falar do amor de Jesus para a pessoa. Em tudo que acontecia na igreja, ninguém obrigava não, ela se colocava para fazer. Era orar, evangelizar, uma pessoa que era útil nas mãos de Deus, uma pessoa que nunca deu desculpa para fazer a obra de Deus. Ah, porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Em todo o tempo ela foi fiel a Deus. Até hoje ela é lembrada, sabe por quê? Fez a diferença. Muitos só vão fazer parte de uma grande multidão e poucos serão lembrados. Eu quero a vida que Deus me deu, porque pertence a Ele. De alguma maneira o nome dele venha celebrado através da minha vida, de passar por essa vida e deixar um legado sobre a vida dos filhos, sobre a minha casa, sobre esta igreja. Isso me faz ter propósito de vida. Não é tocar carro. Pastor, você tem carro? Tem, glória a Deus por isso. Mas esse não é o objetivo principal. Você pode falar disso tudo, mas existe um propósito maior, que é servir ao Deus vivo e todo-poderoso.
Homens de visão, como Abel, ele entregou a melhor oferta porque tinha visão. Moisés construiu o tabernáculo porque tinha visão de Deus. Abraão se tornou pai de nações por causa da visão de Deus. O Evangelho não ficou extinto por causa de homens de Deus, discípulos como Pedro, Tiago, João, Paulo e outros. Noé construiu uma arca, a sua família foi salva por causa de uma visão de Deus. Homens que marcaram a história porque entenderam a visão e caminharam nessa visão. Aleluia. Pastor, entrei aqui hoje, eu pensava que Deus somente está preocupado, eu estou sem dinheiro. Existe algo mais sério que isso, irmão? Com certeza Deus supre todas as suas necessidades, mas existe uma visão de Deus para ser vivida. Aleluia. Quantos estão comigo? Diga glória a Deus. Aleluia. Laodiceia, uma igreja que recebeu uma direção e falou: olha, aconselho que vocês comprem um colírio. Eu tenho um colírio para abrir a visão de vocês. Vocês precisam abrir a visão, entender o meu propósito. Eu vou falar uma coisa, irmão. Grande parte dessa igreja da Ásia, muitas se extinguiram porque não foram obedientes à visão de Deus. Isso é uma perda para o reino. Em Apocalipse capítulo 3, Tiago 1, 23, 25 diz: aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha para a sua face no espelho e depois olha para si mesmo e sai logo e esquece a sua aparência. Meu irmão, isso aqui é tremendo. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade, persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando. Eu vejo isso, irmão. Pessoas que ela só ouve a palavra é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho. Vamos dizer que você tem um espelho, ele olha, se arrumou, daqui a meia hora ele nem lembra que estava vendo no espelho. Ele nem lembra como estava a sua blusa, como estava seu cabelo, esqueceu. Ele não fica com aquilo toda hora, sabe por quê? Porque ele não pratica. Eu vejo muitas pessoas, às vezes, irmão, não sair do lugar da sua vida espiritual. Ele ouve até mensagem, a mensagem é pregada, o alimento é bem-vindo, mas por não praticar esquece e não vive. Por que não vive? Porque não pratica. Porque na medida que você pratica cada palavra revelada ao teu coração, você não tem como esquecer, porque você está praticando diariamente. Mas se você não pratica, você esquece. Se eu acordo todo dia entender que Deus que me usa como instrumento em benefício de alguém, eu saio na rua e falo do amor para as pessoas, não preciso nem procurar. Você vai no borracheiro, eu falo com um cara que trabalha na borracheria. Deu uma brecha, estou falando de Jesus. É um mecânico, estou falando com ele. Não tem como esquecer. Aquilo já virou um costume, já sai automático, já sai uma visão intencional. Não tem como esquecer orar se você orar todo dia. Tem que esquecer se você medita na palavra, se você medita na palavra todo dia. Tem como esquecer você perdoar se você exerce o perdão na sua vida. Mas se você não pratica, logo você é uma pessoa esquecida. Não tem como você deixar de ser fiel se você se coloca na fidelidade todo dia. Aí você está ali toda hora. Querido, não tem um dia que eu não consigo deixar de falar. Não tem um dia que eu deixo perdão de falar de Jesus. Não tem como. Você pergunta, não, senhor, tá fazendo de propósito? Não falo não, meu irmão. Não tem como. Não tem como. Chegar aqui em casa daqui a pouco, a gente está falando de Deus. Você entende isso? E para muitos parece que isso é absurdo. Você fala, meditar na palavra. Hoje nós vamos estar aqui colocando uma campanha de 40 dias. E você pensa assim, meu Deus, 40 dias, um desafio. Mesmo assim que isso é um costume nosso.
dificuldade para isso. Mas quem não tem, tem dificuldade. Então é prática, querido. Jesus, entenda, quando Jesus fala em ensinar, Ele nunca chamou para a gente acumular informação. Ele nunca chamou a gente para acumular conhecimento. A palavra ensinamento, ela tem a conotação de mudar a nossa vida, trazendo efeito em nossa vida. Ou seja, Jesus, Ele quer que eu pegue o conhecimento e coloque isso em prática. Só assim eu posso viver no Evangelho genuíno e verdadeiro. Aleluia, queridos. Apocalipse aí, ó. Tiago, né? Depois que olha para si mesmo, sai logo e esquece a sua aparência, mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade, persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando. Vamos ficar de pé? Eu quero declarar em nome de Jesus. Quem é que faz aniversário hoje? Hã? Sou eu, pastor? Não, hoje não. Ó, Jesus, não é proibido você nascer dia 25, nem dia 23 não. Mas eu quero falar, quem é o aniversariante dessa noite é Jesus. Sabe qual é o melhor presente que você pode dar para Ele? É você viver isso aí. Eu botei, ó. Você pode dizer comigo? Não seremos desobedientes à visão celestial. Eu recebi uma, você tem uma. Quando você se aproxima de Deus, as coisas vão ficando mais claras. Deus vai multiplicando e ampliando a sua visão através do seu relacionamento com Deus. Se você perguntasse para mim lá no início da obra, pastor, você imaginaria que a gente chegar até aqui? Eu tinha sonhos e creio que esses sonhos Deus estão implantando dentro de nós. Eu não sei o que vai acontecer daqui a uns anos, mas eu tenho expectativa e fé para isso. Eu tenho sonhos, eu tenho fé. Algo vai acontecer, mas o que vai acontecer só Deus sabe. Mas na medida, na fidelidade, Deus ele vai ampliando a visão. Ele vai demonstrando cada vez mais credibilidade na vida do homem para cumprir o seu propósito. Deus ele quer investir em nossa vida, amém, querido? Hoje é aniversário dele, mas o maior presenteado somos nós. De Deus depositar confiança em nossa vida, e isso é uma honra. É uma honra servir a Deus. É uma honra servir a Jesus Cristo. Eu convido você a fechar teus olhos. Deixa eu orar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus nós oramos, Pai. Nós louvamos, Pai, em nome de Jesus, Senhor, por tudo quanto o Senhor fez em nossa vida. Mas como diz a Tua palavra em Isaías 53, versículo 11, que toda obra e trabalho o Senhor deseja ver e ficar satisfeito. O Senhor espera um resultado de cada um de nós. Nós entregamos a nossa vida ao Senhor e nós somos chamados servos do Deus vivo. Estamos aqui, Senhor, e somos altamente abençoados, Senhor. Em Tua casa, a palavra, Senhor, em nossos lares, a nossa vida, ela cresce e se transforma. Existe a prosperidade, sim, de Deus. O homem que entrega a sua vida ao Senhor, ele prospera, se libertando de vício, das drogas, da bebida, da prostituição. A família é restaurada, vidas são restituídas. Aquele que não tinha credibilidade volta a ter a credibilidade em meio à sociedade. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, depositado unção, talento, habilidade, dons. Mas o Senhor espera, da mesma forma como foi dito, um grande clube de futebol investe tanto sobre a vida dos seus atletas, mas para um propósito. O Senhor tem um propósito a cumprir nossa vida, Deus, de testemunhar o Teu nome, Senhor, sobre nossos familiares e parentes, aproveitando esse Natal, que possamos fazer a diferença, atrair aqueles que um dia já estiveram na casa do Pai e hoje estão distantes, porque se distanciaram da videira, estão somente encostados, mas todos quantos estão encostados, que hoje venham ser enxertados, para que possam produzir frutos para a glória de Deus.
Ó Senhor, use a nossa vida, Pai. Que possamos, Pai, entender que somos instrumento em Tuas mãos. O Senhor busca os tais, queridos, disponíveis. Há uma grande obra a ser feita. A sociedade, ela geme. O mundo geme numa ardente expectativa de ver as manifestações dos filhos de Deus. Não podemos esconder um candeeiro, Senhor, que ilumina uma casa, Senhor, debaixo de uma cama. Tua palavra fala que somos luz e sal. Que possamos transportar Jesus, para que esse Natal Jesus venha nascer em um novo coração. Usa a nossa vida, Deus. Nos colocamos disponíveis em Tuas mãos, Pai. Nós somos a Tua igreja, Deus. Abre nossos olhos, Senhor. Que possamos sair da mesmice espiritual, Deus, das seduções, Senhor, daquilo que o mundo tenta nos oferecer para nos corromper e distanciar de Ti, mas que possamos declarar como Paulo, grandes homens, heróis da fé: não fui desobediente à visão celestial, terminei a carreira, combati o bom combate e guardei a fé, e só falta receber a coroa da justiça. Aleluia! E o Senhor os recompensará com os galardões, aquilo que você foi em Cristo, aquilo que você fez para Jesus, e desfrutaremos com o Rei da Glória uma eternidade, no nome poderoso de Jesus Cristo. Quantos pode glorificar o Senhor? Diga glória a Deus, aleluia. Dê uma salva de palmas àquele que vive para todo sempre.